Então, meus irmãos, vamos iniciar agora o nosso estudo. Vou compartilhar aqui com vocês os textos para nós iniciarmos o nosso estudo. Nós estamos vivendo em tempos muito especiais, muito especiais. E nós estamos nesse tempo aí, ó, que está aí na tela. É tempo de regar para a colheita. Eu não sei se alguém aqui trabalha com agricultura, mas o termo chuva temporã e chuva serôdia também, assim como sacudidura, são termos que vêm da agricultura. E para nós colhermos algo sem água é impossível. Experimente plantar uma alface em uma terra árida, sem uma gota d'água, sem que em nenhum momento você regue aquela alface. Simplesmente, ela não desenvolve. Ela não desenvolve. Ela cresce até um determinado ponto, muito pouquinho, e ela fica mirrada. Ela não desenvolve e morre. Esse é o meu e o seu destino. Se nós negligenciarmos, em primeiro lugar, a chuva temporã, e nós vamos entender isso claramente, e, obviamente, a chuva serôdia não será derramada se nós não aproveitarmos a estação da chuva temporã. Então, a chuva temporã e serôdia são conceitos bíblicos que se referem ao trabalho do Espírito Santo em nossas vidas para produzir o caráter de Jesus em nós. Não podemos perder isso de vista. Assim como a planta, vamos pegar o alface, assim como o alface precisa da água, da vida, água é vida, para se desenvolver plenamente, para que o caráter de Cristo possa ser reproduzido em nós, nós precisamos dos aguaceiros do Espírito Santo. Vamos entender várias questões que envolvem isso no nosso estudo de hoje. Primeira pergunta para nossa reflexão: quem receberá a chuva serôdia? Primeiro, quem passar pelo reavivamento e pela reforma. Se hoje eu, Cleuma, eu estou vivendo da mesma forma que eu vivia há 5 anos atrás, então eu não estou sendo reavivada, não estou passando pela reforma que somente o Senhor Jesus Cristo pode efetuar em mim, por mim. E quem receberá também a chuva serôdia? Quem ficar dentro do crivo na sacudidura. Se você ainda não fez o estudo da sacudidura, está lá no meu canal. É só ir lá na playlist, põe tua casa em ordem. Esse é a nossa série de estudos que nós estamos fazendo agora. Então, quem ficar no crivo, na sacudidura, também receberá a chuva serôdia. Aqui nós temos 2 versos importantes. O primeiro está em Joel 2:3, que nos diz assim: é uma certeza, isso vai acontecer. A nossa oração deveria ser para que nós recebamos, sejamos objeto desses 2 versos, recebamos essas bênçãos, porque ele vos dará em justa medida a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Perceba que não há chuva serôdia sem temporã. E Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento
e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Uma característica da poesia judaica é que ela repete no mesmo verso, ou em versos próximos, a mesma ideia, só que com palavras diferentes. Então, quando Isaías diz assim, porque derramarei água sobre o sedento, ele é água, é o espírito, sobre a posteridade. E aí repete, e rios sobre a terra seca. E a minha bênção, os rios são a bênção de Deus, e a terra seca são sobre os teus descendentes. Ou seja, a mesma coisa dita, só que de forma diferente. Ele explica, o verso explica o que o verso anterior, a simbologia que o verso anterior quis expressar. Então, aqui está a explicação da poesia hebraica. O que é a chuva temporã e a chuva serôdia? De forma bem simples e direta, é o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, para que o caráter de Jesus possa ser produzido em nós de forma perfeita. Será que isso pode acontecer pelos nossos méritos pessoais? Será que se eu, Cleuma, me esforçar muito, muito, muito para não fazer isso, não fazer aquilo, né? Será que eu consigo com que o caráter de Jesus seja reproduzido em mim? Se você tem acompanhado a nossa série de estudos em Romanos, lá no meu canal, você vai entender, você tem compreendido claramente que por nossas próprias forças, pela nossa própria vontade, pela nossa própria decisão, eu vou fazer isso, eu vou deixar de, eu vou me vestir disso, eu vou deixar de comer aquilo. Pelas nossas próprias forças, isso tudo é impossível. Então, é o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, é o poder de Deus, para que o caráter de Jesus possa ser produzido em nós perfeitamente. Oséias, capítulo 6, verso 3, nos diz assim: o Senhor a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, mais uma vez, em outro lugar da Bíblia, nos mostrando que a chuva serôdia é o poder de Deus em profusão, regando o sedento, regando a terra seca. Entende? Vamos lá. Zacarias 10, verso 1 nos diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e ele lhes dará chuvas copiosas. Meus irmãos, este estudo de hoje tem um complemento que eu vou gravar e será postado e eu vou divulgar para os irmãos. Não será assim presencial, mas será postado no canal a parte 2, digamos, da chuva temporã e chuva serôdia. Nós vamos conseguir, nesse estudo, nesta segunda parte, compreender que não basta nós orarmos, Senhor, derrama sobre mim a chuva serôdia. Porque se a nossa vida não estiver caminhando de acordo com essa petição, nós corremos um sério risco de receber algo que nós não desejamos. Então, isso vai ficar mais claro posteriormente. Mas neste verso agora, de Zacarias 10, 1, o que é suficiente para nós? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Nós estamos neste tempo? Sim, já estamos. E precisamos entender que tanto a chuva temporã, e nós vamos ver isso em slides mais avante, quanto a chuva serôdia são estações. Não é um momento isolado, pronto, recebeu. Entende? Não acontece dessa forma. Às vezes a nossa mente limitada, né, a gente fica assim, e a gente na nossa mente a gente vai meio que desenhando como é que acontece. Acontece primeiro isso aqui, depois acontece isso aqui, não é?
Então, não é assim. Coloque na sua mente, são estações. Então, uma estação, por exemplo, aqui onde eu estou agora está frio. Então, nós estamos no inverno. O inverno ele tem um período, é uma estação. A mesma coisa é chuva temporã e chuva serôdia, tá bom? E a promessa é que quando nós pedirmos, ele nos dará chuvas copiosas. Então eu vou lançar agora algumas perguntas para nossa reflexão. E todas elas começam com será, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: será que ocorrerá uma mudança repentina de coração com a chuva serôdia? Plim! Acontece essa mudança repentina de coração? Segunda pergunta: será que todos receberão a chuva serôdia? Ou será que é necessário haver uma preparação antes para que o Espírito Santo realmente venha? Terceira pergunta: muitos acreditam que se nós orarmos fervorosamente pelo derramamento do Espírito Santo, ele ocorrerá. Mas será que há condições atreladas a esse derramamento? Tudo isso nós vamos estudar aqui hoje. Será que ele, o Espírito Santo, será derramado sem que cumpramos essas condições? O que o Espírito Santo faz? Ele transforma o coração. Então, sem a manifestação de um coração transformado, se continuarmos do mesmo jeito, faz sentido receber a chuva do Espírito Santo? Então, meus irmãos, estas perguntas aqui, elas são cruciais para que nós nos façamos essas perguntas e tenhamos a capacidade de respondê-las. Qual o propósito da chuva temporã e da chuva serôdia? Vamos para Isaías 44:4. E brotarão como a erva, ou seja, frutificarão como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Queridos, vocês já viram uma árvore de salgueiro? Ela é grande, frondosa, forte, ela é soberana, ela é inabalável. Entende? O Senhor está dizendo que é este o propósito da chuva serôdia. Que ao ser derramado sobre nós, nada nos abalará mais, meus irmãos. Nada mais nos abalará. Marcos 4, 28 e 29. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, testemunho, conhece-se uma árvore pelo seu fruto, mete-se-lhe a foice, logo, porque está chegada a ceifa. Então, aqui, o Senhor Deus está usando uma figura de agricultura para que nós entendamos o que acontece com aquele que recebe o Espírito Santo em profusão. A terra mesma, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva vai crescendo, percebe que é um processo que está acontecendo aqui. Vem aqui, nós vamos entender agora este processo. Ele é gradual, contínuo e ele é progressivo. Ele não é estanque, parado, ele avança. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Pronto, deu fruto. Quando o fruto do caráter é dado, que caráter? O caráter semelhante ao de Cristo. Então, o fruto está ali exibido e é perceptível, não necessariamente pelas pessoas ao redor, mas principalmente pelo Senhor Deus que sonda os nossos corações. Então, o Senhor Jesus Cristo vem para nos levar. A foice vem, ele vem com a sua foice para ceifar, para nos buscar. O Espírito cai sobre o povo de Deus que dará fruto para a colheita. É assim que acontece, meus irmãos. Então, vamos entender.
Primeira pergunta: o que são os frutos? São aqueles 9 frutos do Espírito Santo, que são as características maravilhosas do caráter de Jesus. Amor, que é o primeiro de todos. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Ah, falta mais um: fidelidade. Meus irmãos, esses são os frutos na minha e na sua vida. E a prova do meu e do seu caráter está onde? A primeira prova, no lar. Se esses frutos são manifestados no nosso lar, eles são manifestados em qualquer lugar. No domingo passado, nós estudamos a primeira parte do capítulo 7 de Romanos, e eu já os convido para participar no próximo domingo, às 15h, da segunda parte do capítulo 7. Na primeira parte, nós estudamos que a carne, o eu carnal, não produz esses frutos, meus irmãos, mas ele é totalmente capaz de apresentar alguns desses frutos lá fora, fora do lar, porque o eu carnal ele tem a capacidade de parecer, de fingir ser espiritual para os de fora. Então, o que são os frutos? São os frutos do Espírito Santo. O que é o grão maduro? É a perfeição de caráter. E o que é isso, meus irmãos? É viver a vida de Cristo, como em Gálatas 2:20. Lembra do que diz o verso em Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesta carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é o grão maduro. Lembra que é uma estação? Nós estamos vivendo nesta estação para o grão amadurecer. E o que é a ceifa? Nós já sabemos, é a segunda vinda de Cristo. Se a colheita ainda não aconteceu, é porque o povo de Deus ainda não está maduro. O povo de Deus ainda não está pronto. O povo de Deus não está perfeito, não segundo o conceito humano, o olhar humano, a definição e o juízo pesado em balanças humanas. Não, ainda não está pronto, perfeito, maduro, segundo o olhar do Senhor Deus, o olhar da divindade, porque é somente a divindade que pode sondar o mais íntimo da nossa vida, o mais íntimo do nosso ser. Vamos entender então melhor aqui, por meio de Apocalipse, perdão, por meio de Apocalipse 14, do verso 14 ao 16, nós vamos entender o que é a colheita. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. É isso que o Senhor diz para Cristo, para ele antes dele vir nos buscar. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. A palavra de Deus nos explica o processo de reconhecimento de que a colheita está madura, de que o grão, de que o fruto já está totalmente maduro e pronto para a cega. Nossa caminhada, nós precisamos estar no meio destes, meus irmãos. E o que é o fruto maduro? Parábolas de Jesus 67 nos diz assim: o objetivo da vida cristã é a frutificação. Queridos, não existe outro objetivo para a nossa vida. E o que é a frutificação? É a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Queridos, nós falamos isso também no estudo do domingo passado, de Romanos 7.
As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas lá fora não leem a Bíblia. Nós somos a Bíblia, ou precisamos ser a Bíblia que eles lerão. Ao ver coerência entre a nossa vida e a vida dos outros, entre a nossa vida, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos, essas pessoas serão atraídas a Deus, a Cristo Jesus. Então, para que se reproduza na vida dos outros em testemunho, nós precisamos dar um testemunho coerente. E o que diz Parábolas de Jesus 69? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O então quer dizer só depois do que foi dito antes é que isso vai acontecer. Então vamos entender. Então, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em nós, o povo de Deus, só depois disso é que ele virá para nos buscar. Enquanto isso não acontecer, queridos, nós permaneceremos aqui neste deserto, peregrinando, dando voltas e mais voltas. Mas não podemos peregrinar sem esperança. Precisamos continuar crescendo no conhecimento e na vivência das virtudes cristãs, que são as mesmas virtudes de Cristo. Como o próprio nome diz, cristãs. Por quê? Porque são de Cristo. Como o povo de Deus pode amadurecer, então? Então, vamos lá, meus irmãos. Tiago 5, verso 7 e verso 8 nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Nós estamos vivendo dia após dia. O que o Senhor Deus nos dá é um dia apenas. É só isso que Ele nos dá. Ele não nos dá o amanhã, Ele nos dá o hoje. E nós precisamos viver esse hoje conforme a boa, perfeita e santa vontade de Deus. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência. Aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã primeiro e depois a serôdia. Sede vós também pacientes. De que forma? Fortalecendo os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E quando a gente lê esse verso, se nós tivéssemos lido há 5 anos atrás, ele já faria sentido para nós. Hoje, 5 anos depois, isso é muito mais real porque estamos muito mais próximos. Então, o que é esse fruto da terra, meus irmãos? É o fruto espiritual do qual Israel, naquela época, estava destituído. E hoje, se nós formos falar como nação, o povo adventista, que é atual, que é o Israel espiritual, ele também está destituído como uma nação, como um povo deste fruto. Os irmãos lembram da parábola da figueira infrutífera? Quando o Senhor Jesus Cristo parou lá com seus discípulos, e os discípulos olharam as folhas, era uma figueira belíssima, folhas lindas, verdinhas. Olhando de longe, ela era perfeita aos olhos humanos de longe. Mas quando Jesus e os discípulos se aproximaram ali daquela figueira, e eles começaram a verificar, ela não tinha um fruto sequer. Ela só tinha, sabe o quê? Folhas presunçosas. Presunção, meus irmãos, uma profissão de fé sem fruto, de nada vale para Deus. Professar que é adventista do 7º dia, de 5ª, 3ª, 10ª geração, um berço, não diz absolutamente nada. Filhos de Abraão, somos filhos de Abraão, lembram disso? Nada significa isso, sem o fruto. Sem fruto são apenas uma profissão de fé, são apenas folhas presunçosas. E presunção é pecado.
O fruto do nosso caráter só estará totalmente maduro se recebermos a chuva temporã e a serôdia. Nós vamos entender melhor. Jesus não voltará, meus irmãos, a menos que seu povo experimente a chuva temporã e a serôdia. E em que chuva nós estamos agora? Meus irmãos, estamos em uma estação, a estação da chuva temporã. Mas será que nós poderemos receber a chuva temporã assim, com estes pecados espirituais? Queridos, pecados espirituais são aqueles que nos tirarão o céu. São aqueles que nós conseguimos disfarçar muito bem, mas que estão aqui, ó, no nosso coração. E muitos de nós acariciamos-los. Primeiro, impaciência. Faça uma autoanálise. Você tem paciência com seus filhos e com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão e sua irmã de sangue mesmo da sua família? Ódio. Vou abrir um parênteses. Meus irmãos, é a primeira vez que eu tenho um canal no YouTube. Eu decidi fazer esse canal. E quando a gente coloca o rosto em seixo, as pedras são lançadas, né? Eu fico olhando os comentários. Dê uma olhada lá, quando vocês tiverem um tempo. Em outras épocas, esses comentários me fariam muito mal. Mas hoje eu leio aqueles comentários que são dos... tem um termo atual que são os haters, que são os odiadores, né? E que eles se disfarçam sob um manto de sou defensor da verdade, né? Mas são pessoas cheias de ódio, que são irônicas, sarcásticas, sabe? Queridos, o crente verdadeiro, filho de Cristo, herdeiro da promessa, ele não é sarcástico e nem irônico, né? Então, fechou parênteses. E aquilo tem sido uma prova para mim. Ódio. Se você alimenta isso, ódio pelo que fizeram a você no passado, não, meus irmãos. Nossa vida precisa estar limpa. Nosso coração precisa ser perdoador e compreender as fraquezas dos outros, porque nós também temos muitas fraquezas e Cristo nos compreende. Crítica, hipocrisia, cobiça, avareza, amor ao dinheiro, ganância, mais e mais dinheiro, posses, terras, orgulho, inveja, maus pensamentos, raiva, ter raiva das outras pessoas, julgar os outros, julgar as intenções. Só quem pode julgar e sondar é o Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo, nem temos este poder, muito menos esta prerrogativa. Estes pecados tirarão o céu de muitos de nós. Precisamos nos humilhar no pó, meus irmãos. Poderemos receber a chuva temporã, não estou nem falando da serôdia. A temporã com isso aqui, precisamos confessar estes pecados e clamar dia a dia, momento a momento, por libertação, meus irmãos. Deus deseja derramar o seu espírito sobre o seu povo através das chuvas temporã e serôdia. A chuva temporã habilitou a igreja apostólica para a semeadura. O evangelho, então, naquela época, foi pregado a cada tribo, língua e nação, e ainda estamos. Lembra que é uma estação? Estamos na vigência da chuva temporã. É uma estação. A obra será terminada com a chuva serôdia. É a chuva da colheita. E estamos ainda sob a influência da temporã, e a chuva serôdia só será derramada em sua plenitude quando o povo de Deus compreender e viver a mensagem da justiça de Cristo pela fé. E isso é muito sério. Quando o povo de Deus, eu e você,
nós compreendermos e vivermos a mensagem da justiça de Cristo pela fé, então a chuva serôdia será derramada em sua plenitude. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. É isso. Entende qual é o passo a passo? Humilhar-se. Eu e você precisamos sempre estar clamando: Senhor, mantém-me no pó, porque eu não sou nada. Me ajude a ver todos os meus pecados. E aqueles, principalmente aqueles que eu ainda não percebo que são pecados. E nós precisamos manter o nosso coração, estar com o coração em verdadeiro arrependimento e confissão. Assim é que Deus nos declara justos diante dele. Os discípulos oraram com intenso fervor naqueles 10 dias, meus irmãos, para quê? Para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Vou parar bem aqui. Queridos, olha só, às vezes quando a gente lê isso daqui, quando a gente medita sobre isso, a gente começa a pensar nosso trato diário com os dos outros. Mas, queridos, o meu esposo é pecador. Os meus filhos são pecadores. Eu preciso orar com intenso favor para que o Senhor me habilite a me aproximar deles no nosso trato diário, na nossa convivência diária, e falar a eles palavras que os levem a Cristo. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão preocupados com os de fora, levar o evangelho, entregar folheto, entregar livro e evangelizar, e ir nos presídios, ir nos orfanatos, isso e aquilo. E a nossa plantação em casa está morrendo por falta de água, porque nós não temos o necessário para levá-los a Cristo. Só podemos ir lá para fora se os de dentro estão sendo cuidados, como Deus nos pede. Pondo de parte todas, olha os discípulos, aqui está o passo a passo do que eu e você precisamos fazer para receber a chuva temporã e serôdia. Pondo de parte as divergências. Tem maridos e esposas que são verdadeiros inimigos dentro do seu próprio lar. Competem entre si para ver quem tem razão. Meus queridos, eu não me lembro agora se é capítulo 6 de 1ª ou 2ª Coríntios. Por favor, verifique depois. Mas estude sobre sofrer o dano. Nós precisamos aprender a sofrer o dano, meus irmãos. Cristo sofreu o dano durante os 3 anos e meio do seu ministério terreno. Cristo sofreu o dano durante 30 anos de seu ministério privado, familiar, silencioso. Então, nós precisamos aprender a sofrer o dano, meus irmãos, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia. Eu quero ter razão. Eu tenho razão. Meu esposo não sabe, eu sei. Minha esposa não sabe, eu sei. Para algumas pessoas é muito difícil ter que ceder. Isso é fruto de um coração extremamente egoísta. Então, depois que eles fizeram tudo isso, os discípulos, olha a última parte aí da frase, uniram-se em íntima comunhão cristã. Só pode haver harmonia, meus irmãos, entre aqueles que estão agindo desta forma aí. Então, a preparação para a chuva serôdia. Qual é a preparação para o estudo da chuva, para recebimento, da chuva serôdia?
Não tem fórmula secreta. Primeiro, oração e consagração pessoal. A oração fervorosa e a consagração total a Deus são essenciais para receber a chuva serôdia. O estudo da palavra. Queridos, a palavra é a revelação de Cristo para nós. Como nós não vamos ter comunhão com Jesus se a palavra é a única forma para nós termos comunhão com Ele? Devemos estudar e meditar na palavra de Deus para nos prepararmos para a ação do Espírito Santo. É a palavra de Deus que tem poder criativo, que pode criar em mim e você um novo coração. Apenas isso. Comunhão e adoração. A comunhão com outros crentes fortalece nossa comunhão com Deus. Por isso, nós precisamos nos esforçar, meus irmãos. Precisamos nos esforçar para estar em comunhão com aqueles que professam a mesma fé que nós professamos. Invista nisso para a sua família. Não existe, queridos, os esforços financeiros que são feitos para participar dos congressos, das campais, das convocações, das santas convocações. O, o, o ganho desses momentos, o ganho espiritual é imensurável. Entende? Precisamos estar com aqueles que estão caminhando para onde nós estamos caminhando. Atos dos Apóstolos, página 35 e página 37, nos diz assim: aproximaram-se mais e mais de Deus, falando dos discípulos, e fazendo isso, sentiram que era um privilégio o ser-lhes dado associar-se tão intimamente com Cristo. A tristeza lhes inundava o coração ao se lembrarem de quantas vezes o haviam mortificado, haviam feito Jesus sofrer por terem sido tardos de compreensão, falhos em entender as lições que para seu bem Cristo estivera buscando ensinar-lhes. Isso só foi possível, eles só perceberam quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E eles ficavam se perguntando: por que, Senhor, eu demorei tanto para entender? Quanto sofrimento eu te causei, Senhor? Agora vamos avançar. Esses dias de preparo foram de profundo exame do coração, queridos. Isso é o que devemos fazer. Profundo exame de coração, em preparo para a chuva serôdia. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas. Marca isso, meus irmãos, não suplicar essas bênçãos apenas para si mesmos. Eles sentiam a responsabilidade que lhes cabia nessa obra de salvação de almas. Essa obra é minha e é sua. Compreendiam que o evangelho devia ser proclamado ao mundo e reclamavam o poder que Cristo prometera. Queridos, a chuva serôdia nos foi prometida? Sim ou não? Então nós podemos reclamá-la, reclamar essa promessa. Mas ao mesmo tempo em que reclamamos a promessa, precisamos nos estar fazendo um profundo exame de coração. Por quê? Porque essas bênçãos, elas não vão recair apenas sobre nós, mas sobre aqueles com os quais nós vamos ter contato. Irmãos, se nós estivermos preocupados só com a nossa salvação, nada vai acontecer. O nosso foco é a salvação das almas, das ovelhas por quem Jesus morreu. E enquanto nós estamos nos preocupando com as ovelhas, primeiro as ovelhas do nosso lar e depois das ovelhas que Deus nos enviar, a nossa salvação está sendo cuidada por Jesus. Então, o foco não é a nossa salvação pessoal, mas a salvação daqueles por quem Cristo morreu. E, enquanto fazemos isso, Ele cuida da nossa salvação.
Então, meus irmãos, a obra do Espírito Santo na chuva temporã, ela é totalmente diferente da obra dele na chuva serôdia. Se, olha aí a condição, se não recebermos a chuva temporã hoje, não estaremos habilitados a receber a chuva serôdia. É simples. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim para eles, tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. É a chuva serôdia plim-plim. Pronto, transformou tudo. Aquele defeito de caráter que não foi resolvido quando você teve a oportunidade, não se preocupe. Quando vier a chuva serôdia sobre você, você vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Aquele defeito de caráter vai ser extirpado de você. Lê do engano. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. Testemunhos para Ministros, página 507. Meus irmãos, a chuva temporã está sendo nos dada a oportunidade de recebê-la já há um bom tempo. Precisamos, quando o Senhor Deus nos concede luz, nós precisamos tomar posse dessa luz e pedir que o Senhor Deus, clamar para que o Senhor Deus nos habilite a viver essa luz. Tendo paciência com os nossos queridos. Se o tempo deles não necessariamente é o nosso tempo. É isso que muitas esposas, e eu me coloco nesta posição, não compreenderam por muito tempo, esposas e pais, e esposos também. No meu processo na minha caminhada cristã, por muitos momentos eu entendia, vou dar um exemplo da alimentação, que é o clássico, né? Eu não me tornei vegetariana estrita do dia para a noite. Demorou, assim, em média, uns 5 anos. E eu fui tirando aos poucos, conforme o Espírito Santo ia tocando no meu coração. Mas isso não aconteceu com os meus queridos no meu lar. Mas, com a minha mente legalista e impositiva, autoritária, eu quis fazer isso com os meus queridos e o resultado foi desastroso, catastrófico para a harmonia e um péssimo testemunho cristão, porque Jesus jamais impõe absolutamente nada. Então, eu deveria ter deixado e compreender o tempo deles, e eu não fiz isso. A nossa situação familiar, o nosso relacionamento familiar, principalmente com o filho mais velho, foi extremamente abalado. E isso foi muito negativo e fez com que o meu filho se afastasse da fé cada vez mais. Então, uma visão legalista do recebimento da chuva temporã, ela presta um desserviço, principalmente dentro da família. Por isso, Jesus jamais nos imporia qualquer coisa. Ele nos atrai com amor. Era isso que eu devia ter feito e não fiz. Então, meus irmãos, quando você recebeu uma luz, a luz chegou para você. Então, viva essa luz. Seja cristão, quer dizer um pequeno Cristo. Seja um pequeno Cristo no seu lar. Viva a luz, testemunhe dessa luz. E no tempo certo, ore pelos seus queridos. E no tempo certo, o tempo deles vai chegar se eles forem sinceros. Mas é uma decisão deles, não é sua. Então, o trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar consciente, cônscio de sua própria necessidade. Isso é individual, meus irmãos. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito Santo. E isso é o quê? Um trabalho gradual. Lembra? É uma estação, né? Testemunhos para Ministros, 507 diz assim: foi pela confissão e pelo abandono do pecado,
por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Foi Deus quem começou a obra e ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. De quem é a obra, queridos? É de Deus. Nós temos uma parte a desempenhar? Sim, temos. Temos uma parte a desempenhar. Estamos estudando sobre a parte humana nos estudos em Romanos aos domingos. Queridos, a parte humana é apenas uma: render à vontade. Render à vontade. Eu e você somos totalmente incapazes de mudar qualquer coisa de forma perene, duradoura. Porque eu e você, nós somos volúveis, nós somos inconstantes. Mas Cristo em nós é capaz, e Cristo tem poder para não nos manter perfeitos nele, fortes. O poder é dele, totalmente dele, para nos manter sem mácula, sem pecado. É ele, não somos nós. De nós mesmos, nós não conseguimos fazer coisa alguma. Eu queria entender melhor junto com vocês, como nós podemos nos manter assim, perfeitos em Jesus Cristo. Como isso ocorre? Eu vou compartilhar com vocês 2 textos de Alonso Jones, pastor Alonso Jones, em que ele falou para os pastores e delegados da Conferência Geral de 1895. Ele proferiu este sermão no dia 25 de fevereiro deste ano. A explicação dele é perfeita. Vamos entender juntos? Perdão. Haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz para nós? Que se esvaziou de si mesmo. Meus irmãos, Jesus esvaziou-se de si mesmo. O que foi que Jesus disse? Eu, de mim mesmo, não posso fazer nada. Lembram que Jesus veio aqui 100% humano e a sua divindade estava velada pela humanidade? Lembram disso? Lembram que se Jesus tivesse manifestado um grãozinho de mostarda que fosse da sua divindade, nós estaríamos perdidos eternamente? Então, o que foi que Jesus precisou fazer? Ele precisou esvaziar-se de si mesmo, para que Deus, o Pai, pudesse tomar conta dele. Então, vamos lá. Cristo esvaziou a si mesmo. Essa mente, a mente de Cristo Jesus, deve estar em nós para que possamos ser esvaziados, pois não podemos, por nós mesmos, nos esvaziar. Queridos, precisamos da mente de Cristo. Precisamos clamar por ela. Vamos continuar no texto. Somente a divindade pode fazer isso, nos dar a mente de Cristo Jesus e nos esvaziar. Isso é algo infinito. Pode a mente de Satanás se esvaziar de si mesma? Não. Pode a mente que está em nós, essa mente egoísta, se esvaziar de si mesma? Não. O eu não pode fazer isso. Jesus Cristo, o divino, o infinito, veio em sua pessoa divina nessa mesma carne nossa e nunca permitiu que seu poder divino, seu eu pessoal, verdadeiro, fosse manifestado de qualquer forma ao resistir a essas tentações, seduções e atrações da carne. Então, o que foi que fez Jesus Cristo vencer?
Deus, o Pai, nele. O que é que vai fazer eu e você vencermos? Cristo Jesus em nós. Entende? O que foi então que conquistou o pecado e o impediu Jesus de pecar? Foi o poder de Deus Pai que o manteve. Agora, onde isso nos toca? Toca a mim e a você. Aqui. Não podemos nos esvaziar, mas a mente divina dele entra em nós e por esse poder divino podemos nos esvaziar de nosso eu perverso. Nós percebemos, queridos, quando a mente de Cristo Jesus está em nós, nós conseguimos perceber algo que nós estamos pecaminoso que estamos pensando e que vamos falar. Estamos prestes a falar. E por esse poder divino, não é nosso, não é meu e seu, é exclusivamente de Jesus Cristo. E por esse poder divino, podemos nos esvaziar do nosso eu perverso. E então, por esse poder divino, a mente de Jesus Cristo, que é a mente de Deus Pai, vem a nós e nos protege do poder da tentação. Assim, Cristo, esvaziando o seu eu divino, seu eu justo, nos traz o poder pelo qual somos esvaziados de nosso eu perverso. E é assim, dessa forma, esse passo a passo, que ele aboliu em sua carne a inimizade, porque ele estava em carne pecaminosa, como eu e você, e tornou possível que a inimizade fosse destruída em você e em mim. Porque Jesus veio e disse: se eu fiz, eu dou poder para que vocês façam também. O Senhor Deus, ao Cristo esvaziar-se de si mesmo, o Senhor Deus pôde fazer habitar em Jesus. E ele disse isso: eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, mas o Pai que está em mim, é ele quem faz as obras. Assim pode ser comigo e com você. Ele pode fazer isso comigo e com você. Cristo pode tornar possível, meus irmãos, que seja destruída a inimizade que há no pecado, por meio do pecado em nós. A inimizade que o inimigo plantou em nós para que ela existisse entre nós e a divindade, Deus. Mas Cristo pode anular isso completamente. Mas nós precisamos do quê? Da mente de Cristo Jesus. Mensagens Escolhidas, volume 1, e Testemunhos para Ministros tem essa citação aqui. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Entende, queridos? Este período que nós estamos vivendo é um período de graça, período da chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, olha só, desenvolvendo diariamente na estação, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Então, meus irmãos, nós precisamos viver de acordo com a luz que nós temos recebido, porque só assim o Senhor Deus nos dará mais luz. É exatamente o que diz ali em Provérbios 4:18. Porque o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora. Olha, está começando a amanhecer, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. O dia não amanhece assim, pum, amanheceu. Não, a nossa vista ela vai se acostumando com a claridade gradualmente. E conforme a nossa vista vai se acostumando com a claridade, até nós vermos o sol a pino ali, totalmente o dia perfeito. É a mesma coisa conosco. Vamos recebendo luz, vivendo a luz, o Senhor Deus dá mais luz, vivemos a luz, o Senhor Deus nos dá mais luz, até
o Senhor Deus vir, o Senhor Jesus Cristo vir, passar a foice e fazer a colheita, porque o fruto já está perfeito, maduro. A chuva serôdia não muda o nosso caráter. Essa obra deve ser feita durante a chuva temporã. A chuva temporã. Queridos, a chuva serôdia, ela só vai dar aquele, em inglês a gente fala de boost, só vai dar aquele boost para a gente dar o alto clamor. Ela só vai finalizar o caráter que já foi sendo aperfeiçoado. Como se dá essa obra? Por meio da entrega do eu, do arrependimento, da confissão e do perdão, meus irmãos. Alguém lhe magoou, lhe feriu, lhe difamou? No ano de 2020, meus irmãos, eu queria dar 2 testemunhos bem rápido, vou dar resumido. No ano de 2020, eu e minha família, eu e meu esposo, né, meu filho, nós fomos muito difamados na nossa igreja local, terrivelmente difamados. E foram necessários quase 2 anos para eu compreender, eu, Cleuma, compreender que a minha reputação não tinha valor nenhum. E eu passei quase 2 anos perguntando ao Senhor o que eu havia feito de errado para ser difamada daquele jeito. E foi quando alguns irmãos me mandaram, não mandaram para mim, mas mandaram nos seus grupos, ou então mandaram mensagens nas suas listas de transmissão, e uma delas era uma que eu conhecia, mas a dor e o sofrimento, e às vezes até aquele senso de a minha justiça própria ferida, me impediu de lembrar de um verso que diz assim: se chamaram o Rei da Glória de Beelzebul, vão fazer o quê com os seus discípulos? Entende? Então, e tantos e tantos outros versos. E eu pensei que eu não ia conseguir perdoar os difamadores, porque a gente acaba sabendo quem são. Logo no início é muito difícil, mas depois que eu comecei a orar e pedir que o Senhor limpasse o meu coração, e eu pedi que Ele me ajudasse a olhar para essas pessoas com o olhar dele, como Ele olha. Meus irmãos, hoje, para a honra e glória do Senhor e exclusivamente mérito dele, eu não sinto mais absolutamente nada, a não ser compaixão, compaixão, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, não sabiam. E em 2014, eu tive um problema muito sério, familiar, com um ente querido. Eu dei o primeiro exemplo de alguém de fora da minha família que nos causou um grande mal. Perdoado. Agora vou para dentro do meu seio familiar. A minha sobrinha mais velha, que é falecida hoje, a minha sobrinha mais velha, na época, estava com 16 anos. E ela levou a minha irmã, que hoje é falecida também, levou minha irmã para a delegacia, e ela foi levada para a delegacia junto com as minhas sobrinhas, que eram crianças na época. E eu fui, meu pai não foi, minha mãe, e eu fui para tentar ajudar a minha irmã. Lá, a minha sobrinha, eu estava com a nenenzinha, a filha dela no colo, a minha sobrinha me deu um tapa no rosto e me ofendeu com palavras muito sujas. E eu nunca havia recebido um tapa no rosto na minha vida, nem da minha mãe, do meu pai, nem de ninguém. Eu não sei se você já recebeu, mas é uma sensação terrível, sabe? Terrível. É uma afronta muito grande. Quando eu fui para casa, e isso foi num domingo à tarde, eu ia pregar à noite no culto da igreja. E aquilo me desestabilizou de forma tão forte que eu não co eu estava a minha mente deletou o sermão.
a mensagem que eu ia pregar. Eu tentava lembrar o que eu ia pregar e eu não conseguia. Eu estava com o papel e eu não conseguia nem ler, porque eu sempre eu levava papel, né, para me nortear, um esboço. E aí, não dava mais tempo de providenciar um outro pregador. E eu disse: "Senhor, eu vou, mas eu não estou bem". Eu estava totalmente desestabilizada emocionalmente. Eu me sentei no banco da igreja sozinha e eu comecei a orar. Eu disse: "Senhor, eu não vou conseguir sem o Senhor, mas eu preciso subir ali e falar alguma coisa. Me ajuda, Senhor". E aí veio a mensagem musical. E o Senhor enviou uma música que é hoje no ritmo gospel, ela é terrível. Cuidei de você. Eu esqueci o nome do casal, porque eu não sou muito ligada em músicas, eu não ouço música gospel. Então era um casal, mas a forma como ela foi tocada, ela foi cantada de forma instrumental e muito solene. E aquela letra era o Senhor Deus falando ali comigo: "Cleuma, não temas, eu cuido de você". Meus irmãos, o sermão veio totalmente na minha mente. E, naquele momento, todo o trauma, toda a tristeza, toda a ferida, toda a dor, toda a vergonha, porque a gente sente vergonha também, tudo sumiu. Eu fui lá, dei a mensagem, desci. Quando eu me sentei no banco de novo, aqueles sentimentos todos voltaram. E eu passei meses sem ir na casa dos meus pais. Quando eu sabia que ela estava lá, eu não ia. E eu ia voltando para a minha eu trabalhava nessa época, eu era professora da universidade, e eu estava no carrinho indo para a universidade, ouvindo o pastor Hamilton Menezes. Eu sempre gostei muito de escutar ele, né. E, naquele momento, ele me falou uma coisa que realmente falando sobre o perdão. Eu cheguei no estacionamento da escola, da Federal, eu chorei, 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 mas chorei. E eu disse: "Isso não pode continuar, porque não o problema não é ela, o problema sou eu. Não tem céu para mim se eu não perdoá-la. Como é que eu vou orar? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores". Não existia isso para mim. Naquele momento, o céu estava perdido para mim, e eu estava perdida. E eu disse: "Senhor, e agora? Eu não sei o que fazer". E eu pedi ao Senhor uma oportunidade de que tudo isso fosse resolvido e eu não saberia como. A minha sobrinha foi mãe aos 16 anos. E um dia, a filhinha dela hoje está com 9 anos. E um dia, eu fui na casa dos meus pais sem perguntar se ela estaria lá. E, quando eu toquei a campainha, estava ela lá dentro com a filha dela, bebezinha, no colo. E a minha mãe veio abrir a porta, e ela chegou com a bebezinha no colo, ela não falava comigo, e ela disse: "Fala com a tia Cleuma, minha filha". Aí eu peguei ela, e aí eu disse para ela, porque eu também falei coisas duras para ela. E eu disse: "Minha filha, você perdoa a tia por tudo aquilo que eu te falei?". Ela disse: "Eu perdoo, tia". "A senhora me perdoa também?". Eu disse: "Eu perdoo, minha filha". Pronto, página virada. Jesus me deu a oportunidade. Meus irmãos, eu dei 2 testemunhos aqui. E eu peço, em nome de Jesus, perdoe. A minha sobrinha morreu. Vocês já pensaram se tudo não estivesse resolvido? Eu dei uma Bíblia depois, anos depois, eu dei uma Bíblia para minha sobrinha. Ela disse: "Tia, eu sempre quis uma Bíblia dessa". E a minha sobrinha morreu de uma forma terrível. Não permita isso, meus irmãos. Não permita que um ente da sua família, por mais que a pessoa não diga: "Me perdoa",
Mas vá, resolva, meus irmãos. Perdoe, perdoe, perdoe. Não deixe, não perca mais nenhum segundo. É hoje o dia do perdão. É hoje, meus irmãos. Minha sobrinha não vive mais. Minha irmã, eu tive que perdoar, não vive mais. Sabe? O tempo está acabando. E nós não podemos, meus irmãos, negligenciar as oportunidades maravilhosas que Deus está nos dando agora, nesse momento. Mais uma oportunidade. Não perca, meus irmãos, não perca. Perdão, meus irmãos. Justiça pela fé é perdão pela fé. Entende? Então, essas são as condições, meus irmãos, para nós recebermos a chuva serôdia, sabe? A chuva temporã, em primeiro lugar, e a chuva serôdia. Entrega do eu, arrependimento, confissão e perdão. Aqueles que avançam em cada ponto ficam firmes em cada teste. Pelo poder de Cristo, meus irmãos, não é por nós mesmos. E superam cada tentação a qualquer custo. Então, a qualquer custo, lembra? Isso só é possível com a mente de Cristo Jesus. Nós lemos o texto. Então, aqueles que avançam e fazem isso atenderam ao conselho da testemunha fiel e verdadeira. Receberão a chuva serôdia e assim estão preparados para a trasladação. Serviço Cristão 41, Ellen White nos diz o seguinte: deponho minha pena e ergo a alma em oração para que o Senhor sopre sobre seu povo relapso. Somos nós, queridos, que são quais ossos secos, a fim de que vivam. Conceda ao Senhor que seu Santo Espírito sobrevenha aos corações que se encontram agora à vontade, tranquilos, para que não continuem por mais tempo dormindo como os outros, mas vigiem e sejam sóbrios. Precisamos vigiar, meus irmãos, eterna vigilância, constante vigilância. Se vamos ter ruins suspeitas, que tenhamos de nós mesmos. Entende? Suspeitar de nós a todo momento. É isso que precisamos fazer. Resta-nos remediar os defeitos de nosso caráter, purificar o templo da alma de toda contaminação. Então, olha só, consequência. Quando então, depois de tudo isso, a última chuva cairá sobre nós. Mas nós lemos anteriormente, eu vou sempre recapitular isso. Remediar o defeito de caráter e purificar o templo da alma. Eu e vocês temos capacidade de fazer isso aí por nossas próprias forças? Não temos, meus irmãos. Nós somos totalmente incapazes, desamparados que somos, se não for Cristo Jesus em nós. Entende? É por isso que Ellen White disse que faremos bem em meditar todos os dias 1 hora na palavra de Deus, principalmente na vida de Cristo, principalmente nas últimas horas da vida de Jesus. Faça do desejado de todas as nações, do maior discurso de Cristo, de Caminho a Cristo. Faça desses livros o companheiro de vocês. A obra do Espírito Santo é nos convencer, nos converter, nos limpar e purificar de todo o pecado para estarmos aptos para o serviço. 2 Coríntios 10, 4 e 5 nos diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Queridos, as armas que Deus nos deu para nós lutarmos são as armas espirituais de Cristo, que Cristo nos deu, são as mesmas de Jesus. Palavra de Deus e oração. Está escrito e oração. A palavra nos dá o poder para vencer. Na dúvida, queridos, fique em silêncio. Pronto. Na dúvida, fique em silêncio. E se o seu exterior está em silêncio, mas o seu interior está explodindo que nem um vulcão,
resolva este vulcão com o Senhor em oração. Entende? E em breve o vulcão não vai mais entrar em erupção. Eu lembro de Jesus, meus irmãos, ali sendo esbofeteado, cuspido. Aquela mesma serenidade e mansidão que estava fora é o que estava dentro. É assim que precisamos ser, porque em breve eu e você podemos ser levados, se não dormirmos antes, nós seremos levados para o tribunal, meus irmãos. E ali vão falar as mentiras mais absurdas de nós. Como nós estaremos por dentro? Precisamos estar como Jesus, serenos, mansos e humildes, por fora e por dentro. É por isso que estamos agora na estação da chuva temporã, meus irmãos. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva ou temporã, e glorioso foi o resultado. No fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a igreja verdadeira. Igreja é povo, não é CNPJ, meus irmãos. O povo de Deus, a igreja de Deus verdadeira, vai ter a presença do Espírito Santo. E quais foram os resultados da chuva temporã? Vamos ver Atos 2, 41 a 44, nos diz assim: de sorte que foram batizados quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina. Olha aí, foram batizados, perseveravam na doutrina e também na comunhão, ou seja, a palavra pura e verdadeira, e na comunhão entre si, unidos pela mesma fé, pelos mesmos propósitos, e nas orações. Em cada alma havia temor. Estavam o quê? Unidos e tinham tudo em comum. Esse é o nosso caminhar. Aqui está descrevendo a nossa história como um povo. É assim que precisamos estar. É por isso, pais e mães, façam sacrifícios para levar os filhos de vocês nas reuniões em que eles podem ver que existem outras pessoas que vivem como vocês vivem. Não poupem esforços financeiros para que isso seja uma realidade, em prol da salvação da alma dos filhos de vocês. E a própria alma de vocês também, porque às vezes a gente se sente só. Hoje deveis entregar-vos a Deus para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados de inveja, ciúmes, ruins suspeitas, conflitos, pelejas, tudo quanto seja desonroso para Jesus. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os aguaceiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 191. Meus irmãos, purificada de toda contaminação. Eventos finais, no capítulo que fala sobre a chuva serôdia, e em breve nós vamos iniciar a série de estudos, eventos finais. Eu peço aos irmãos que orem por isso. Eu estou preparando essa série. Então, lá em eventos finais, tem uma citação da irmã White que ela diz assim, que o vaso precisa estar limpo e voltado para a direção correta. Porque, meus irmãos, nenhum vaso transborda para poder inundar os arredores com seu conteúdo. Nenhum vaso transborda se ele não estiver cheio. Um vaso vazio não faz absolutamente nada, sabe? Então, precisamos estar cheios, meus irmãos, e precisamos, estar unidos na verdade. Só há um tipo de união, meus irmãos, e é a união na verdade. Mensagens Escolhidas, volume 2, nos diz assim, a serva do Senhor: unidos, unidos, na união há força e vitória, na discórdia e na divisão há debilidade e derrota. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Não dá, meus irmãos, não dá. A unidade, ela só pode ser na verdade. E qual verdade? O está escrito. Ah, irmã, mas um entende de uma forma, outro interpreta de outra. Meus irmãos, se estiverem submissos ao Espírito Santo, entenderão da única forma verdadeira. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo proceder. É assim que há união, meus irmãos, na mesma disposição mental, no mesmo proceder, na mesma verdade. Quando eles se santificarem, da maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, amor, meus irmãos, amor pelas almas, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles. Então, meus irmãos, de maneira que o amor uns pelos outros seja visto e sentido, é o amor, meus irmãos. Amor, o primeiro da lista dos 9 frutos do Espírito Santo. Trabalhando juntos e com harmonia para a salvação dos homens. Os que se negam a trabalhar em harmonia com os demais desonram a Deus. O inimigo das almas se regozija quando vê certos irmãos contrariando-se uns aos outros em seu trabalho. Testimony Treasures. Isso é uma compilação que foi de Ellen White, volume 3. Não tem traduzido para o português. Tá? Então, olha o que esse texto da irmã White está nos dizendo aqui. Trabalhando juntos e com harmonia para a salvação dos homens. Nós já vimos que isso só é possível se estiver fundamentado, alicerçado na verdade. Os que se negam a trabalhar em harmonia com os demais desonram a Deus. Isso está falando aqui em exclusivismo, em... eu não sei se os irmãos já assistiram um vídeo chamado Linhas Regulares e Linhas Irregulares. Quando a linha regular se recusa a trabalhar com a linha irregular, ela está fazendo isso aqui. Né? Então, quem levantou a linha regular? A igreja organizada, o Senhor Deus. Quem levantou a linha irregular? Os ministérios de sustento próprio, o Senhor Deus. Porque a igreja organizada não alcança o que precisa alcançar. Os ministérios de sustento próprio, eles têm o seu lugar. E eles foram levantados por Deus. Como é que a gente sabe? Isso está registrado na Bíblia. O ministério de João Batista era um ministério de sustento próprio. O ministério de Jesus Cristo era um ministério de sustento próprio. O ministério dos apóstolos, depois que Jesus voltou para o céu, era um ministério de sustento próprio. Entende? Linha regular e linha irregular. As duas linhas são levantadas por Deus e deveriam, em tese, trabalhar juntos. Mas quando a linha regular difama e oprime, persegue e faz tantas outras coisas com a linha irregular, é exatamente isso aqui, ó. Os que se negam a trabalhar em harmonia com os demais desonram a Deus. O inimigo das almas se regozija quando vê certos irmãos contrariando-se uns aos outros em seu trabalho. Quem é que lucra? Quem é que fica feliz com isso? O diabo. Anjos maus, em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios? Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Isso é um fato, meus irmãos. Anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. E aí farão o que mais? Desviarão muitos
que já estiveram no nosso meio. Isso tem acontecido demais, meus irmãos. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nós sabemos disso. Então, qual a função da chuva temporã? Purificar o templo da alma, trazer a cada dia vitória sobre os pecados. Essa é a função da chuva temporã. Como também é conhecida a chuva serôdia e qual a sua função? Foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo, primeiros escritos 271. Então, meus queridos, a chuva serôdia também é conhecida como refrigério pela presença do Senhor e também o alto clamor do terceiro anjo. Primeiro ponto, perfeição de caráter cristão vai muito além de vitória sobre o pecado. E o clímax será na chuva serôdia, que é o amadurecimento final do caráter. Segundo ponto, a chuva serôdia, a função dela é trazer maturidade cristã e o aperfeiçoamento do caráter. Terceiro ponto, também é pregar o evangelho em todo mundo. Essa é a função da chuva serôdia. E também dar forças para passar pelo tempo de angústia. Esse é o propósito e a função da chuva serôdia. Então, meus irmãos, se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia também não desenvolverá a semente até a perfeição. Entende? Que sem chuva temporã não há chuva serôdia, testemunhos para ministros aqui. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma com a chuva temporã. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Cristo em nós. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Vamos para mais funções da chuva serôdia. Atos 1:8 nos diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É só assim nós vamos pregar com poder por todo o globo. Apocalipse 18:1. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, anjo em profecia mensageiro, que tinha grande poder, porque tinha recebido a chuva serôdia, e a terra foi iluminada com a sua glória. A glória de Deus é o seu caráter. Todos que receberão a chuva serôdia resplandecerão o caráter de Cristo, aonde quer que eles forem. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará desta glória. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Suas faces brilharão com a glória daquela luz. Comentário Bíblico Adventista e Testemunhos para a Igreja, volume 2. A face resplandecerá com a glória da luz do caráter de Cristo em nós. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos, meus irmãos. Coerência no viver e no proferir, no falar. Condições. Há condições para receber a chuva serôdia? Primeira, sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele. Segundo, experimentar primeiro a chuva temporã. Por meio de quê? Confissão, perdão, abandono do pecado e completa consagração a Deus. Isso é o reavivamento e a reforma espiritual. É o nosso próximo estudo. Vamos estudar a esse respeito. Condições para receber a chuva serôdia. Vamos lá. Continuando, estar disposto. Olha, nós vimos aqui sentir necessidade do Espírito Santo e orar, experimentar primeiro a chuva temporã, continuando, estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito Santo, e não por assim eu penso, o assim eu acho. Quarto, eliminar as dissensões, as brigas, as discórdias. 5, despojar-se
esvaziar-se do eu e dos pecados acariciados. Irmãos, vocês lembram de Colossenses 3:5? Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, a vossa natureza pecaminosa. Ali não está dizendo, deixem que eu faça, que Deus faz morrer a sua natureza. Não. Isso é uma atribuição nossa. Qual é a nossa parte? Confessar a nossa natureza, os nossos pecados que estão sendo motivados pela nossa, alimentados pela nossa natureza carnal, e pedir poder para o Senhor para que nós vivamos em conformidade com a vida de Jesus. E o Senhor Jesus Cristo tem poder, total poder, para nos manter incólumes, imaculados, total poder, e abandonar pecados acariciados. Como podemos receber a chuva serôdia? As convocações da igreja é povo. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Entende, meus irmãos? Como nós precisamos fazer esforços para poder participar desses eventos, dessas reuniões, mas ninguém pense que ao frequentar essas reuniões já fez o seu dever. A mera frequência a todas as reuniões não se que se realiza não trará em si mesmo a bênção para a alma. Não é lei imutável que todos os que assistam a reuniões gerais ou reuniões locais recebam grandes recursos do céu. Ir à igreja religiosamente, ao templo, sábado, domingo, quarta-feira, não quer dizer, não é garantia de que as pessoas estarão recebendo os recursos do céu. Entende? É isso que a serva está dizendo, a serva do Senhor. O Espírito Santo virá a todos quantos pedem o pão da vida para dar aos semelhantes. Senhor, dá-me o pão da vida, que é Cristo Jesus, a água da vida, que é Cristo Jesus, e me capacita para fazer o teu trabalho, a tua obra missionária. Primeiro no meu lar, porque eu sou primeiramente para nós mulheres, e vós que sois homens sacerdotes também dos lares de vocês, o nosso primeiro ministério é no nosso lar, nosso primeiro campo missionário e o mais importante. Depois, me ajude a testemunhar fora, se assim for o teu querer. É assim, meus irmãos. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar de pé na batalha do dia do Senhor. A chuva serôdia ocorre antes ou depois do decreto dominical nacional? Os irmãos lembram? A descida do Espírito Santo agora sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. O livro Evangelismo, página 701. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a chuva serôdia não é um evento, em si um período ou estação. Ela começa antes do decreto dominical e se prolonga até o fechamento da porta da graça. Porque nós precisamos do poder em profusão, os aguaceiros da chuva serôdia, para a última proclamação. A chuva serôdia, ela provoca a lei dominical. Oremos, pois, com coração contrito e com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia,
os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. É agora, meus irmãos. Mas lembram que nós já estudamos que há condições? Ao orardes, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor dará liberalmente o seu Espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no Espírito. A chuva serôdia não está esperando a lei dominical, meus irmãos. Os resultados da chuva serôdia operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Isso já tem acontecido, meus irmãos. Já tem acontecido. Gotas da chuva serôdia já têm sido derramadas. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. E essa é a profecia que vai se cumprir com mais poder ainda. Joel 2, 28, 29 e 32. Acontecerá depois, é uma profecia bem conhecida nossa, que derramarei o meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Jesus, meus irmãos. Isso vai acontecer cada vez mais. Marcos 16:15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só aqueles que resistiram à tentação pelo poder de Deus terão permissão de proclamar a verdade para o último dia, quando ela se avolumar em um alto clamor. Somente os que resistiram pelo poder de Jesus Cristo. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzia efeito. Perguntei, era uma visão que Deus deu em primeiros escritos para Ellen White. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então, esta visão que Deus deu a Ellen White, ela viu pessoas revestidas com a armadura de Cristo Jesus. E eles pregavam a verdade com poder. Por quê? Porque eles haviam recebido a chuva temporã, reavivamento e reforma. Eles haviam compreendido a mensagem da justiça de Cristo pela fé. E eles haviam compreendido e começaram a vivê-la, e a pregá-la, e a ensiná-la. E a chuva serôdia veio sobre eles. O alto clamor, meus irmãos, gravem isso, é a revelação do caráter de amor de Deus em seu povo. Isso é o alto clamor. E só é possível refletir, revelar este caráter de amor de Deus em nós por meio da compreensão da mensagem da justiça de Cristo pela fé. Com a chuva serôdia, as 3 mensagens angélicas serão dadas ao mundo. Comentário bíblico adventista do 7º dia e eventos finais nos diz assim: quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Semelhantemente ao Pentecostes, em Atos 10, 44 a 47, a chuva serôdia cairá também sobre os gentios, meus irmãos. E quem são os gentios? Vamos lembrar? Caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Lembra desse trecho de Atos? Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água do batismo, no caso, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Isso vai se repetir, meus irmãos. Quem receberá primeiro?
né? Então, olha só esse texto aqui. Muitos adventistas ficaram surpresos ao verem que estiveram anos na igreja para compreenderem que deveriam vencer cada mau traço de caráter, para fazer morrer sua natureza carnal, que nem Colossenses 3:5, e assim Cristo pudesse habitar, a fim de receber a chuva serôdia, e verão a mesma chuva caindo copiosa e rapidamente sobre irmãos de outras denominações, como nós lemos agora há pouco em Atos 10:44. Todos então sairão juntos para proclamar a verdade direta, a fim de buscar o restante dos conversos da hora undécima. Meus irmãos, não são só os adventistas que darão o alto clamor, não, meus irmãos. Não serão. Haverá adventistas, sim, mas não serão só eles, porque a maioria dos adventistas, você já fez o estudo da sacudidura? Volte lá, vá lá na playlist, põe tua casa em ordem e veja lá, sacudidura. A maioria dos adventistas vai se perder, meus irmãos. A maioria. E não é difícil de perceber isso, não. O homem que será salvo se esquece de sua própria salvação. Ele perde a visão de si mesmo ao cuidar de outros queridos. Nós falamos isso agora há pouco. Ele está muito ocupado ajudando outros a serem salvos, e pelo fato dele estar ajudando outros, Deus o salvará. É assim que funciona. É muito simples. Testemunhos Seletos, volume 3, nos diz assim: viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito isso de genuína conversão. Isso que está sendo descrito aqui é exatamente a cena do derramamento, vai acontecer após o derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia. Há muitos fiéis de Deus em outras denominações vivendo a luz que eles têm, apenas esperando chegar a última mensagem para se unirem à causa do Senhor. Muitos católicos, meus irmãos, muito mais fiéis à luz que eles têm do que os adventistas que têm 100% da luz. Eles receberão a chuva serôdia e virão guardar, entenderão de vez que é o sábado, o dia do Senhor, pregarão tudo o que é da palavra de Deus, o que é da vontade de Deus, com poder, com grande poder e glória. Grande conflito, página 60. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. Queridos, vai ter muitos adventistas que vão guardar o domingo, porque não suportarão a oposição ao sábado. O clero, quem é o clero? Todos os líderes religiosos que se oporão à verdade de Deus, tá bom? O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine os seus rebanhos. E isso já está acontecendo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. As fogueiras da perseguição já estão sendo acesas, mas isso vai se intensificar. A chuva serôdia, vamos agora finalizar. A chuva serôdia prepara a última geração. Nessa época, a chuva serôdia chegará para dar poder à voz do terceiro anjo e preparar os santos para permanecerem em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Onde nós lemos isso, meus irmãos? Vamos ler juntos? Vi que muitos estavam negligenciando a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse a permanecer de pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Quantos vi eu no tempo de angústia, sem abrigo,
haviam negligenciado a preparação necessária e, portanto, não puderam receber o refrigério que todos deveriam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que recusam ser talhados pelos profetas e deixam, olha só, pelos profetas, e deixam de purificar a alma na obediência à verdade toda e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é, chegarão ao ponto em que as pragas cairão e hão de ver, então, que necessitam ser talhados e lavrados para edifício. Mas olha o que é mais triste: não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Isso está em Primeiros Escritos, página 71. Meus irmãos, nós estamos tendo um tempo de graça para que isso que nós acabamos de ler não seja a minha e a sua realidade. Estamos tendo um tempo de graça para andarmos, para fazermos tudo conforme está no coração de Deus, nos planos de Deus para mim e para a sua vida. Porque o maior desejo do Senhor é que nós sejamos salvos. O amor a Cristo deve ser a nossa motivação para o reavivamento. O amor a Cristo deve ser a nossa motivação para a reforma, que é a chuva temporã, e para o recebimento da chuva serôdia. Então, vamos entender o que é isso aqui na prática? Então, João, meus irmãos, isso está em Materiais de 1888, foi volume 1, foi Ellen White quem escreveu, na página 123. E nós já estamos finalizando. João, ao estudar a vida de Cristo na palavra, contemplou como no espelho a glória do Senhor e foi sendo mudado na palavra, meus irmãos. João fez isso na palavra. Ele não tinha espírito de profecia, ele só tinha a palavra de Deus. Nós ainda somos muito mais abençoados. Então, contemplou como num espelho a glória do Senhor, ali, na palavra, e foi sendo mudado a sua imagem, de glória em glória, de caráter em caráter, até que se assemelhou àquele a quem adorava. Ele imitou a vida na qual se deleitava. Por que ele imitou? Não era algo mecânico exterior. Era algo natural para João fazer aquilo, porque ele já não conseguia, já não era possível separar a vida de João da vida de Cristo. As pessoas, ao olharem João andando na rua, elas olhavam Jesus. Olha só qual era o segredo. João possuía um conhecimento experimental do Salvador. Não era teórico. Ele vivia com Jesus. Essa deve ser a minha e a sua realidade. As lições de seu mestre estavam gravadas na sua alma. Quando ele testificou da graça do Salvador, a simplicidade de sua linguagem era eloquente com o amor que permeava todo o ser de João. Ele não abrigava qualquer dúvida ou suspeita. João se tornou Jesus, entende? É assim que tem que ser conosco. Não entrava em nenhum conflito, nenhuma desgastante contenda. Ele não entrava em discussões. Que lição para mim, meus irmãos, porque o meu espírito ele é naturalmente combativo, é triste demais. Mas João era filho do trovão, lembram? Meus irmãos, João se tornou Cristo. Eu e você precisamos nos tornar Cristo. Cristo em nós. E aqui é o último texto, se eu não me engano. É olhando para Jesus, contemplando o seu encanto e firmemente fixando nele nossos olhos, que somos transformados à sua imagem. Isso é imperceptível, viu, meus irmãos? É imperceptível. Graças a Deus. Do contrário, nós nos orgulharíamos, sabia? Então, meus irmãos,
precisamos pôr a nossa casa em ordem. Muito, muito precisamos pôr nossa casa em ordem. Nossa casa espiritual em primeiro lugar. E a nossa casa, a nossa família, o nosso primeiro ministério. Que Jesus Cristo nos ajude. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. É só o que posso pedir, meus irmãos. Misericórdia de nós. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção do Senhor para tudo que vamos passar durante todo este dia com Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, como precisamos do Senhor. Como precisamos, Senhor, ser um com Jesus, porque somos tão maus, Pai. Tão maus, Senhor. Tem compaixão de nós. E nos ajude a compreender claramente o que o Senhor deseja para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta mensagem que o Senhor nos deixou. Enche-nos, Pai, do Espírito Santo e nos ajude a viver cada faísca de luz que o Senhor nos conceder. Não queremos ficar de fora, Senhor. Queremos ser trasladados com Jesus. Dá-nos poder, Pai. Dá-nos poder para vencer. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém.